previsões 2025 para o teu signo. É isso que tu quer saber? Então tu chegou no lugar certo, meu amor, é isso mesmo. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. O meu nome é Carlena e a gente vai aí falar, hoje eu vou contar aí para ti tudo, absolutamente tudo que tu precisa saber para este ano de 2025. E por que eu tô falando tudo? Porque a gente não vai fazer uma leitura só de amor, só de trabalho, não. A gente vai fazer uma leitura completaça. E por que eu tô falando isso? Porque a gente vai tirar aí energias para as 12 casas astrológicas do teu signo. Isso mesmo. Então, é uma leitura um pouco mais extensa, mas eu te garanto que vai valer a pena. Certo? Outra coisa que a gente tem que combinar aqui. Quando eu fizer a tiragem dos arcanos maiores, eu vou falar somente o número da casa astrológica e o arcano. Depois, quando eu fizer a leitura, eu explico então o que cada casa astrológica significa. E por que eu tô falando isso? Porque ano passado recebi reclamação de que um pessoal aí não entendeu, não tinha conhecimento do que era cada casa astrológica. Portanto, seu pedido é uma ordem aqui nesse canal e a gente vai explicar então o que é cada casa e qual a energia. Bora então? Vem comigo que eu tô pronta para te contar tudo que tu precisa saber para alavancar esse teu ano de 2025. Vamos lá! Aquarianos! Vamos lá então, a gente vai começar tirando uma energia inicial para o ano de vocês, energia que rege o ano de 2025 dos aquarianos. Energia da temperança. E a energia da temperança vem falando aí de um 2025 que promete ser um ano de cura para os aquarianos. Um ano onde o aquariano vai entender o processo alquímico. Essa carta fala muito disso. O transformar o chumbo em ouro, ele acontece de uma maneira mais morosa. Não é do dia para a noite, não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. E o aquariano, nesse ano, ele vai ter esse entendimento de que nem sempre as coisas acontecem do jeito que o aquariano gostaria, mas ele descobre que elas acontecem quando devem acontecer e que quando elas acontecem no tempo de Deus, a colheita é simplesmente maravilhosa. Então essa energia que rege esse teu ano, aquariano, uma energia aí onde, se vocês forem analisar essa carta, ela tá com um pé na terra e outro na água. Então é um ano que fala de equilíbrio, de saber até onde o aquariano pode e não pode ir, de entender que as coisas muitas vezes elas levam um tempo para acontecer e junto disso o poder da cura, né? O poder que o tempo tem de curar as nossas feridas. Vamos lá então, vamos tirar um arcano maior agora para cada uma das tuas 12 casas e depois um menor para complementar. Casa 1, arcano do diabo. Casa 2, arcano do imperador. Casa 3, arcano da justiça. Casa 4, arcano do louco. Casa 5, arcano do eremita. Casa 6, arcano da morte. Casa 7, arcano da lua. Casa de número 8 para os aquarianos tarô. A grande sacerdotisa. Casa de número 9, arcano do carro. Casa de número 10, o hierofante. Casa de número 11, arcano do sol. Casa de número 12,
arcano da Imperatriz. Que linda esse arcano nessa casa de peixes. Fundo de deck, arcano do Enforcado. Vamos lá para um arcano menor agora. Casa 1, junto com o arcano do Diabo que temos para os aquarianos. Caíram duas, não vou aceitar. Casa 1, junto com o arcano do Diabo que temos para os aquarianos. Caíram duas, mas ó, só uma virou. Um 4 de paus. Casa 2, junto com o Imperador. Uau. As de espadas. Babada só tá casa 2 aí, hein? Casa 3, junto da Justiça. Um 7 de copas. Casa 4, junto do Louco. Um rei de copas. Casa 5, junto do Eremita. Caíram duas, mas só uma virou. Um 9 de paus. Casa 6, junto do arcano da morte. Um 9 de pentáculos. Casa 7, junto da lua. Um as de pentáculos. Casa 8, junto da sacerdotisa. Um 6 de copas. Faz muito sentido. É sobre isso esse teu ano, né? Junto do carro, na casa 9, temos o 9 de espadas. Junto do hierofante, na casa 10, temos um 7 de paus. Junto do sol, na casa 11, já virou aqui um as de paus. Esta casa é outra casa babado, babadeira pro aquariano. Junto da Imperatriz, na casa 12, temos aqui, ó, o pajem de paus. Fundo de deck, um cavaleiro de paus. Bem, vamos começar falando desse fundo de deck aqui do aquariano. Esse fundo de deck traz um enforcado, junto de um cavaleiro de paus. O aquariano, ele vem de um período aí onde ele precisou olhar as coisas por outro ângulo, onde ele sentiu que a vida estava estagnada em vários aspectos e ao mesmo tempo que ele se deu conta disso, ele também se deu conta que em alguns momentos da vida nem sempre vale a pena a gente se sacrificar pelo outro. E o entendimento de que esse sacrifício em prol de algo ou de alguém estava deixando a vida um pouco estagnada, trouxe de volta aí um cavaleiro de paus, né? Essa energia criativa do fogo trouxe de volta aí essa ânsia, essa necessidade por fazer a vida fluir. Então, se o aquariano, ele estava aí estagnado, ele vem do entendimento que essa estagnação, ela precisa parar, a vida do aquariano precisa fluir. E ele vai se dedicar, ele tá nessa vontade, né, de viver, nessa vontade de fazer o coração dele vibrar. Então, é desta energia que vem esse ano de 2025 de vocês, aquarianos. E aí, lembra lá da temperança? Então, muito provavelmente, ao se dar conta desses sacrifícios e dessa estagnação, também vieram algumas dores para o aquariano, né? E estas dores, esse entendimento de que algo precisava finalizar ou ser olhado por outro ângulo, abriu aí, tem uma ferida aberta que vai ser curada neste ano de 2025. Começamos aí então com a casa 1, que é a autoimagem. Gente, eu tô com bastante atacada das minhas alergias, tá? Então eu vou ficar fungando e coçando. Olha aqui, ó, temos Arcano do Diabo,
e um 4 de paus na casa 1, que é a casa do eu, que é a casa que vai falar e como o aquariano vai lidar com a própria vida. E tendo o diabo na casa 1, quer dizer que neste ano de 2025, os aquarianos eles vão estar simplesmente tentadores. Simples assim. Vão estar enigmáticos, magnéticos, vão estar atraindo todos os olhares, vão estar aí tendo uma comunicação muito boa que atrai, que envolve. Afinal, o diabo, né? Ele convence a gente a fazer muitas coisas, a fazer parte aí da vida dele e também dos prazeres da vida. Então tem aí muita comemoração, tem muita festa, muita alegria, tem muito motivo aí pro aquariano comemorar. E ele vai ter muitos convites, muito possivelmente, justamente por estar nessa energia aqui. Nessa energia de diabo, de chamar atenção, de todos os olhares voltados para o aquariano nesse ano. E a casa número 2, que é a casa das finanças, dos bens, dos talentos, tem ninguém mais, ninguém menos que o imperador. O imperador acompanhado de um as de espadas. E o imperador nessa casa, ele fala de um aquariano extremamente seguro, com os pés no chão, um aquariano aí com o poder de liderar, de conquistar tudo o que se propõe nesse ano de 2025, especialmente nessa casa aqui das finanças. E essa segurança, essa estabilidade nessa casa das finanças vai trazer um pouco de ousadia aí pro aquariano. O as de espadas fala aí de uma clareza mental. Então, além de muito estável, muito seguro, ele vai estar com uma clareza mental aí para colocar projetos em prática, onde ele sabe que se ele investir, vai trazer retorno. Então vai ser simples assim. E se tratando de finanças, onde o aquariano canalizar a energia, onde ele disser aqui é que eu devo investir, com certeza esse algo vai trazer um retorno, e um retorno muito positivo. Na casa 3, que é a casa da comunicação, né? Uma casa aí regida por Mercúrio, a casa de Gêmeos. Temos o arcano da justiça com o 7 de copas. Então, essa casa aí, ela vem comunicando que o aquariano, ele vai estar aí, durante esse ano de 2025, transparecendo justiça. Ele vai ter, nesse círculo social, algumas escolhas para fazer. E essas escolhas, elas vão passar por um crivo justo, onde o aquariano só vai deixar permanecer na sua vida, nesse círculo social, pessoas que tragam equilíbrio, verdade, transparência e que não tragam prejuízo de nenhuma forma para a vida do aquariano. Na casa 4, casa da família, nós temos o louco e um rei de copas. Essa casa, ela fala da família, mas ela também fala aí de ancestralidade, passado, né? Convivência no lar também. Então, me parece que nessa casa 4, o aquariano vai estar muito disposto a experimentar o novo. E esse ímpeto de se jogar no novo, essa vontade aí de viver, de se libertar, vai trazer consigo, ou vem de uma maturidade emocional que o aquariano vem adquirindo e vai consolidar neste ano aí de 2025. Então, muito provavelmente pode surgir aqui sim para alguns de vocês aquela necessidade de sair da casa dos pais, de daqui a pouco, se houver uma oferta de emprego num lugar um pouco mais distante, vocês se encorajarem a aceitar essa proposta. E essa necessidade vem de um entendimento aí que o tempo de permanecer no seio familiar, ele, quem sabe, tá chegando ao fim. É hora de sair um pouco
do seio familiar e se permitir novos voos, novas experiências. Na casa número 5, temos o arcano do eremita com um 9 de paus. E essa casa aí, de número 5, ela vem falando de autoestima, de criatividade, das paixões, é a casa de leão, né? Então, nesse sentido, me parece aí que teve um aquariano que ele saiu um pouco de cena. Ele saiu um pouco de cena justamente, ó, aqui, ó, regente. Ou ele sai nesse ano de 2025 de cena, justamente para quê? Para encontrar sabedoria, a luz interna, para encontrar aí qual o melhor caminho. Ele vem de uma jornada difícil, de uma jornada onde nem tudo foram flores, onde algumas mágoas se constituíram ao longo do caminho e por conta delas aí, muito provavelmente o aquariano ele meio que criou uma barreira para que impedisse as pessoas aí de chegarem mais perto, mais próximos. Então, esse ano, lembra do ano da cura? Vai ser um ano de cura, especialmente nessa área aqui, onde essa saída de cena, esse meditar sobre algo, esse pensar sobre a vida, esse querer entender o porquê as coisas vêm acontecendo desta maneira, vão trazer aí uma cura, e é uma cura do eu, uma cura relacionada à questão da autoestima, inclusive, que pode que, por conta de todas essas mágoas aqui, ela ficou um pouco abalada, né? Essa autoestima, ela não tá bem desenvolvida. Então, este é um ano onde o aquariano se recolhe, ele sai de cena um pouco para poder meditar, refletir, encontrar sabedoria, se curar e aí sim ele poder voltar com essa autoestima renovada, com essa criatividade restabelecida, porque a gente sabe, né, que quando a gente está com a autoestima um pouco abalada, a gente também, isso também influencia no nosso processo criativo. Então é um ano forte de reflexão e de cura nessa casa de número 5. Na rotina, casa de número 6, temos aí Arcano da Morte com o 9 de Pentáculos. Então, nessa casa, que vai falar também da energia do ambiente de trabalho, né? Vai falar da saúde. O ano de 2025 traz uma necessidade do aquariano meio que se reinventar. Vai ter algumas coisas aí que ele vai ter que deixar morrer, que ele vai ter que deixar partir, finalizar. Essa rotina possivelmente ela vai mudar por conta dessas coisas que vão deixar de fazer parte aí da tua vida, aquariano. Mas é muito importante que tu entenda que essas perdas, que essas partidas, que essa morte para algumas coisas e o renascimento para outras, ela traz consigo um poder maravilhoso de conquista, de materialização de algo que vocês procuram, que vocês querem muito. Então, se tem algo aí nessa rotina que também precisa ser curado, vai ser curado. O aquariano vai dar uma revisitada interna. Lembra Tempo de Cura? Tempo de cura é sobre isso, né? Sobre olhar para dentro de si, entender onde está doendo e fazer os ajustes que sejam necessários. E se for necessário, nesse caminho todo, deixar alguém de lado, algo que faz parte da rotina, deixar de lado, para que venham as conquistas, a realização, especialmente no campo material, o aquariano vai estar fazendo isso e vai estar fazendo isso muito bem. Porque a carta da morte, ela fala da morte, da finalização, mas ela também fala de renascimento. Então temos muito possivelmente um novo aquariano nessa casa 6 aí, que é essa casa da rotina, do ambiente de trabalho. Na casa 7, temos o arcano da lua com um as de pentáculos. E essa casa 7, ela fala de quê? Ela fala de relacionamento, ela fala de parcerias, é uma casa de Libra. Então,
emoções, sentimentos aflorados é o que não vai faltar nessa casa aqui de Aquário. Também, se tem alguma coisa que tá meio nebulosa, que o aquariano não tá entendendo direito, muito provavelmente essas questões elas serão esclarecidas. E por que eu tô falando isso? Porque temos um As de Pentáculos do lado. E o As de Pentáculos fala do início de algo, da materialização de algo. Então, se tem algo duvidoso na tua vida, muito possivelmente ele se resolve pro bem ou pro mal. Por quê? Porque o aquariano nessa casa ele quer, inícios sólidos, inícios, materialização. Ele não quer mais viver aí só de emoção, na insegurança, sem saber o que reserva para ele, não. Esse ano ele vai querer e ele vai exigir dos relacionamentos transparência, e ele vai aí canalizar a energia única e exclusivamente para relacionamentos onde ele saiba onde ele tá pisando e onde ele tem a certeza que daquilo pode brotar alguma coisa maior. Então, se ele tá aí num namoro que daqui a pouco ele não tá se sentindo seguro, muito provavelmente vai deixar de lado e vai em busca de algo que realmente vale a pena. Se tem alguma dúvida, se tem alguma situação mal resolvida em um relacionamento, essa situação se resolve. Depois da resolução, temos aí o início de algo, a materialização de algo. Quem tá solteiro, se tem alguma paquera, se tem alguém na tua vida que tá dúbio, que tu não sabe onde isso vai dar, esse ano essa segurança toda, né, que tá na tua energia, vai fazer com que tu olhe para isso e diga: dá ou desce, quer ou não quer, né? Porque vocês vão estar muito objetivos esse ano nesta casa 7 de relacionamento. Na casa 8, casa de Escorpião, temos a sacerdotisa e um 6 de copas. A casa 8, ela fala dos tabus, fala de perdas, fala de separação e também fala de regeneração. A sacerdotisa, ela traz aquele mergulho interno, aquela conexão com o mundo espiritual, aquela conexão com a nossa intuição. E me parece aqui que nessa busca incessante pela cura de 2025, o aquariano faz esse mergulho interno aí, lá no seu inconsciente, onde ele vai conseguir trazer muitas questões do passado. Então, desse mergulho surge aí o entendimento de algumas questões do passado na vida do aquariano. E essas situações do passado, elas vão fazer o aquariano compreender alguns processos que se deram na vida dele até então. Então, lembra da regeneração? Lembra da cura aqui? Se tem algo aí que tá aberto, se tem uma ferida aberta aí dentro do aquariano, e essa ferida, ela vem lá do passado, né? Da criança interior. Se ela estiver aberta, ele vai ter um entendimento que isso aconteceu em determinado momento e que isso precisa ser revisto. Então, se tem alguma situação do passado que precisa ser finalizada, para que a finalização traga a cura para a vida do aquariano, ele vai estar fazendo sim. E esta casa aí com a sacerdotisa pede que o aquariano ele ouça muito a sua intuição. Então, a lua também fala de intuição, né? A lua saiu na casa dos relacionamentos. Então, use da tua intuição. E também use da tua intuição para analisar se tu não tá repetindo algumas situações do teu passado. Se tu não tá aí andando em círculos. Esse ano traz muito isso e muito forte nessa casa 8. Onde tu vai
De alguma maneira a vida vai te colocar nessa situação de reflexão e muito possivelmente tu vai se dar conta aí de algum comportamento teu, que é um comportamento repetitivo por conta de algum trauma do passado, de alguma ferida que ficou aberta. Então aproveita que esse ano é o ano da cura e cura isso também, para que a energia de vocês venha com tudo, que venha um novo aí aquariano, que é o que toda essa mandala vem dizendo aí, um novo aquariano, um aquariano mais maduro, um aquariano curado, um aquariano seguro de si. Deixa vir, cura o que tem para curar e deixa as coisas acontecer. Na casa 9, temos um 9 de espadas com o arcano do carro. Essa casa, ela fala aí muito de propósito de vida, de religião, né? E fala de estudos. Então, me parece que o aquariano, ele vem aí de um período onde ele estava bem desconectado consigo, né? Onde, olha aqui, ó, a importância, vem o eremita na tua casa 5, fazendo aí, trazendo esse momento de reflexão e de sabedoria. Então aqui ele estava meio desconectado do propósito de vida, ele estava meio perdido, ele estava, sabe aquele momento assim onde parece que as coisas não fazem sentido? Então, neste ano, o aquariano, ele vai estar disposto a ir em busca desse novo propósito, desse sentido para a sua vida. E essa busca, a casa do carro fala de êxito, essa busca então por esse propósito de vida traz êxito para a vida do aquariano e êxito aí em várias esferas da vida do aquariano. Então é importante sim que o aquariano, ao se curar, ele também traga aí essa necessidade de ir em busca desse propósito de vida. Mas para ir em busca desse propósito de vida, aquariano, é importante que os dois cavalos estejam alinhados. É importante que consciente e inconsciente estejam te direcionando para o mesmo lugar, porque se cada um puxar para um lado, não tem como vocês chegarem em lugar nenhum. Então é necessária essa cura, é necessária essa reflexão. Se a introspecção te trouxer momentos aqui, ó, onde tu vai te sentir triste, onde tu vai te sentir meio perturbado, onde questões que virão podem aí te tirar o sono, te trazer preocupação, deixa vir. É importante que vocês olhem para tudo isso, para que a vida de vocês tome aí um novo rumo, a busca do propósito. Na casa 10, que é a casa da carreira, da ambição, do reconhecimento, temos aí o Hierofante e um 7 de espadas. É a casa de Capricórnio, que fala muito desse poder assim de determinação. O capricorniano é muito determinado, especialmente na área material, né? E o Hierofante, ele fala de contrato, ele fala de questões mais formais. Então, me parece que nessa casa de número 10, o aquariano vai estar em busca de coisas mais sólidas, de situações onde ele se sinta seguro nessa carreira, onde contratos sejam firmados, onde, se for a situação, é um exemplo de CLT, a carteira vai ser assinada e ele vai também ter um reconhecimento muito grande, porque ele vai estar aí defendendo o seu ponto de vista com unhas e dentes, e esse defender o ponto de vista traz consigo o reconhecimento. Então é um ano onde o aquariano, ele vai olhar e vai dizer assim, não, só um pouquinho, chegou a minha hora de ser reconhecido. Chega de ficar nos bastidores, não, eu vou me fazer ser visto. Olha o diabo aqui. Eu vou fazer com que as pessoas me vejam, com que as pessoas me ouçam. E se para isso eu preciso defender o que eu acredito, eu vou defender. E é isso que vai trazer aí a formalização, o êxito, o reconhecimento na tua carreira. Na casa de número 11, que é a casa aí de Aquário, a casa de vocês, olha aqui, temos o Sol com um As de paus. Que coisa linda.
essa casa de vocês traz aquela energia do pensar fora da caixa. Então, com essa cura, com essa descoberta de propósito aí da casa número 9, vem um aquariano, lembra que eu falei? Chamando a atenção de tudo e de todos. Então, aqui, ó, um aquariano que não tem como não ser percebido, especialmente no círculo social e nas amizades. E esse pensar fora da caixa do aquariano, ele vai ser tão admirado, ele vai fazer tanto sentido que não vai ser difícil que as pessoas sigam o mesmo pensamento, a mesma filosofia e que cooperem para tudo o que o aquariano tiver disposto a iniciar. Temos aí um as de paus que fala dessa força do fogo, do início de algo criativo, do processo criativo. E isso na tua casa reflete aí um aquariano mais do que curado. E um aquariano disposto a ser visto, a defender o seu propósito e a procurar aliados que também acreditem nesse propósito para fazer com que as coisas aconteçam. Então tende a ser uma área bem movimentada da tua vida, tá? Na casa de peixes, temos a imperatriz com um pajem de paus. Essa casa, ela fala aí das experiências místicas, ela fala do inconsciente, ela fala aí dos desafios. Então, neste ano de 2025, lá no inconsciente desse aquariano vai estar, lembra? A necessidade de imperar, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de fazer com que tudo à sua volta germine. Então, desse mergulho interno, desse entender do inconsciente, vem a necessidade. Pajem de paus. A necessidade de trazer esse propósito para o mundo, a necessidade de viver esse ano de 2025 para ser lembrado. O aquariano, ele vem aí nessa energia de que eu não vim ao mundo a passeio e eu preciso que as pessoas entendam isso. E a imperatriz, ela fala aí de abundância, ela fala aí de fertilidade, ela fala de um solo fértil. Então, esse teu inconsciente, ele tá esse solo fértil, ele tá esse algo pujante, esperando que tu vá em busca dele para ele colocar e trazer para consciência várias coisas que estão lá escondidinhas, reprimidas, loucas para vir para fora e que ao vir, a partir do momento que tu te permitir que esse inconsciente venha para a consciência, toda essa cura ela acontece. E junto da cura aquele sentimento de que agora eu estou pronto. Este ano de 2025 traz muito isso para o aquariano. Eu estou pronto, eu estou curado para iniciar e reiniciar, fazer com que a minha vida prospere, fazer com que a minha vida frutifique, fazer com que o meu nome seja lembrado, com que eu deixe aí o meu legado para o mundo. Exatamente isso. O aquariano vai querer deixar o legado dele para o mundo. E isso vem da cura, do entendimento de que é necessário curar, é necessário olhar para dentro, é necessário alinhar aí os propósitos de vida, é necessário ter maturidade emocional para se jogar aí em situações que possam estar trazendo benefício. Este é o ano onde o aquariano descobre o poder que tem. Que leitura maravilhosa! Aquarianos, se vocês gostaram dessa leitura, meus amores, curtam aí, compartilhem, ajudem o canal. Um excelente 2025 para vocês.
Um beijo e até o nosso próximo encontro.